critério, que eu acho que é o maior... A questão da reclamação, a gente sabe, o torcedor sabe que o árbitro vai errar. Todos nós vamos cometer erros sempre no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Na hora de cozinhar um arroz, de fritar um ovo, você vai cometer um erro. Acontece. Se esperar um pouquinho, vai queimar. Exatamente. Eu cometi erro na hora do arroz, então como cola no fundo da panela. Mas olha só, a questão toda é o critério. A reclamação é por conta do critério. A gente estava falando de um árbitro FIFA. Exato. Ou seja, o árbitro FIFA, eu quero crer que o árbitro FIFA ele tem que ser num nível acima do árbitro não FIFA. Né? Exato. Porque, né? Quero entender que são os melhores dos melhores. Uhum. Aí a gente está falando que os árbitros FIFA que recebem o mesmo treinamento e que vão errar, acontece, mas a questão do critério é o que mais incomoda o torcedor. Eu, João, não sei você, eu queria que você falasse, mas eu acho que sei a tua resposta, mas eu quero que você fale do mesmo jeito. Eu não acredito em má fé. Eu acredito em preparo. Eu acredito que alguma coisa precisa ser feita. Agora, a pergunta que eu vou te fazer, o que tem que ser feito? O que pode ser feito, humanamente falando? Porque assim, ou cai uma bomba, vai todo mundo lá para o outro lado da vida e vem os próximos, ou são esses aí que vão permanecer. O que fazer para melhorar o nível da arbitragem no Brasil? Eu acho, assim, eu também não acredito, né? Se a gente falar aqui em má fé, em má intenção, a gente tem que provar, e não há o caso, não tem como provar, né? E eu, sinceramente, não acredito nisso. Agora, eu tenho certeza que a influência, a pressão, que é cada vez maior e que vem de todos os lados, influencia no trabalho da arbitragem. E aí, muitas vezes, jogadores, dirigentes usam a imprensa para inflamar a torcida, que vai para as redes sociais, que é algo que hoje tem um contexto muito pesado, tem uma influência muito grande. As redes sociais se transformaram num veículo de comunicação poderosíssimo. Então, quando ficam falando, né, ao longo da semana, aí o auxiliar lá do Abel Ferreira diz que tem um sistema que está prejudicando o time, que não quer deixar o time ganhar, aí a torcida já vai com aquilo na cabeça para o estádio, e a arbitragem influenciada por isso, porque onde vai alguém fala, ele lê, ele ouve. Então isso realmente tem uma influência. Eu acho que o mundo do futebol ele precisa colaborar com o trabalho da arbitragem. E como colaborar? Eu acho que esse tipo de declaração antes dos jogos, isso tudo tem que ser muito medido, com muita cautela, porque isso aí é uma forma... O cara que dá esse tipo de declaração, a pessoa que dá esse tipo de declaração, ela não está visando o bem do espetáculo. Ela está visando o bem próprio. Ela está pensando o seguinte, Bruno Vilafranca, que você conhece bem o futebol, os bastidores aí. O cara está falando assim, pô, isso acontece até em jogo de escolinha, hein? Eu tenho filhos que jogam torneios de escolinha de futebol e eu vejo lá pressão em cima de arbitragem igualzinho, como é no futebol profissional. Mas a pressão na arbitragem não é para ter uma arbitragem justa, e sim para levar vantagem. Cada um está pensando no seu próprio umbigo. E aí, cara, entra uma questão cultural. E vai ser muito difícil mudar isso, pelo menos a curto e médio prazo. E aí, o que eu acho que tem que fazer? Os árbitros têm cada vez mais se preparar melhor, tem que haver um suporte de preparação melhor, e eles têm que se isolar. Eles têm que ficar realmente cada vez mais isolados, blindados, com respaldo pela Confederação Brasileira de Futebol ou as federações, porque é um problema que está incutido no nosso DNA. Eu vou pressionar para evitar que o meu time seja roubado, mas ao mesmo tempo eu quero me dar bem, né? E isso tudo acaba atrapalhando o espetáculo como um todo. Por exemplo, essa história aí que cansam de falar. Varmengo, o Flamengo é um time beneficiado pela arbitragem, a narrativa é de que o Flamengo sempre é ajudado pela arbitragem, que o Flamengo, a impressão que dá é que o Flamengo ganhou todos os títulos da sua história, e são muitos, por causa da arbitragem, né? Os que não são Flamengo falam isso. Não, é o Flamengo é sempre ajudado pela arbitragem. Então,
né? O Flamengo ganhou o Mundial de Clubes em 1981, 3-0 no Liverpool por causa da arbitragem. O Flamengo ganhou 3 Libertadores da América por causa da arbitragem. O Flamengo ganhou 8 campeonatos brasileiros por causa da arbitragem. O Flamengo ganhou tudo por causa da arbitragem. Né? O que se passa é isso de quem não é Flamengo. E agora, com a ascensão do Flamengo, que se tornou um clube bilionário, que está num patamar acima dos outros financeiramente, com um poder de compra muito grande, competindo, disputando títulos, isso tem gerado uma inveja muito grande, né? E essa narrativa tem aumentado, e isso não é bom para o espetáculo, porque dizem que o Flamengo é ajudado, mas recentemente nós vimos que o Flamengo acabou sendo prejudicado em algumas situações. Então, o objetivo é esse: eu vou falar, eu vou pressionar, mas é para me dar bem. E se eu me der bem, que se dane o resto. Esse é o pensamento da galera. É isso que eu penso, viu, Bruno Vilafranca? E é isso que eu penso também. Infelizmente, a gente tem um lado egoísta, né, dos clubes de querer trazer para si uma sorte maior no próximo jogo em relação aos critérios da arbitragem, que esses critérios sejam sempre a favor desse clube A, B ou C. E eu vejo isso de todos os lados. E é bom frisar, né, Bruno, que isso vale para todos os clubes. Com certeza. Porque todo mundo acha da mesma forma. Quando o cara vai lá fazer pressão, ele tá, eu vou fazer pressão aqui porque eu não quero ser prejudicado. Né? Se puder dar uma ajudinha também, tudo certo, eu não vou. Porque eu nunca vi ninguém falar assim: olha, nós fomos ajudados hoje pela arbitragem, hein? O árbitro ajudou a gente e tal. Ó, deu aquele gol lá que estava legal, mas ele validou. Fomos ajudados pela arbitragem. Eu não me lembro na história do futebol de ter visto alguém falar isso quando foi ajudado pela arbitragem. Não, e todo mundo já foi ajudado pela arbitragem, hein? Cá entre nós, hein?